A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título A Cidade Celestial. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2024 e agora, nesta lição, nós vamos encerrar essa revista falando sobre o destino do cristão, porque assim, nós estudamos nessa revista sobre a caminhada do cristão. Ele está caminhando rumo a um destino. Esse destino é a cidade celestial, nós vamos chegar lá. Nós já estudamos na lição 3 sobre o céu, né? Falamos um pouco sobre o céu, então na lição 3 nós falamos um pouco do estado intermediário e tal, falamos também da Nova Jerusalém, porém esta lição aqui, a número 13, ela aponta para um futuro escatológico que é realmente a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Então assim, a gente vai repetir muita coisa que foi falada na lição número 3, porém com a ênfase aqui no destino final, no estado final dos salvos. Já falamos também em lições anteriores sobre o estado final dos ímpios, que é a questão do inferno, já foi tratado aí. Então a ênfase dessa lição é o destino dos salvos, que é a Nova Jerusalém, e a gente vai enfatizar esse tema dentro desta lição. Então, assim, eu convido você a assistir essa aula até o final. Aqui eu vou passar por cada tópico e subtópico, explicando em detalhes esta lição, para que você possa fazer um encerramento de excelência na EBD da sua igreja. Então, se você é professor da EBD, ministrou várias lições aí nesse trimestre e quer fechar essa lição com chave de ouro, quer apresentar aí algo de excelência, eu convido você a assistir essa aula e baixar o material extra que tem disponível aqui nessa aula. Na descrição do vídeo, deixei disponível vários materiais para você baixar e estudar e aprender mais sobre esse tema. E agora aqui no EBD em Foco, nós estamos publicando toda semana o resumo da lição. O resumo ele vem tipo um slide, mas vem ali com os principais tópicos, tudo bem resumido para você fixar o que você estudou. Eu vou mostrar aqui o resumo da lição 13 só para você ver como que ficou. E nós vamos continuar publicando nas próximas lições. Então, para você receber esse material, sempre dê uma lida nos links na descrição do vídeo e também nos nossos grupos do WhatsApp. Então, você pode entrar no nosso grupo para receber o nosso material. É um material em PDF que você pode abrir no celular ou no computador. E o objetivo aqui é você realmente revisar o conteúdo da lição. Eu acho que não é interessante usar esse material para ministrar a aula, porque ele realmente é bem resumido. O material para ministrar a aula é o slide que eu estou usando aqui. Ó. Esse aqui é o slide que eu vou ministrar a aula aqui no vídeo. Então, o resumo da lição é para você estudar. Observe que ele vem bem resumido mesmo, os principais tópicos, que você vai usar para revisar os principais temas aí da lição. Um material muito bom, que é uma novidade aqui do EBD em Foco, além de vários outros conteúdos que a gente já posta na plataforma, que é bem mais profundo também para você aprender o tema da lição. Então vamos lá, vamos começar aqui. Só lembrando que esse slide que eu estou ministrando aqui, ele é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e vem pronto para ser usado. Então é um slide muito bom de qualidade que você pode ministrar na sua igreja, ministrar uma aula de excelência aí na sua igreja. Você pode usar esse slide da lição 13 para fazer o encerramento da EBD na sua igreja ou usar o slide de encerramento que nós publicamos gratuitamente. O slide de encerramento é um slide resumindo toda a revista. Esse slide ele não foi postado ainda no momento que estou gravando esse vídeo, porém, se você entrar na plataforma do EBD em Foco de quarta-feira em diante, você já vai encontrar esse slide de encerramento para baixar gratuitamente e na descrição do vídeo também eu vou colocar disponível e vou enviar nos nossos grupos do WhatsApp. Então, tem várias maneiras de você baixar o slide de encerramento que resume toda a revista. Ele é gratuito e vai estar disponível para você. Aqui eu coloquei a capa da revista do próximo trimestre, de adultos e de jovens. Eu quero dizer que esse próximo trimestre vai ser uma bênção. Eu já comprei minha revista e já li ela toda. Gostei muito da revista. A primeira impressão que eu tive foi uma impressão muito boa, muito bem explicado, muito bem didático, com temas relevantes para a nossa vida, aplicações práticas para a nossa vida. Então, nós estamos preparando material de excelência aqui no EBD em Foco relacionado ao próximo trimestre para que você possa realmente ministrar uma aula diferenciada na EBD. Então, assim, vai ter muito conteúdo de qualidade, principalmente a lição de adultos, que fala sobre Esther e Ruth. Então, eu mesmo vou preparar um material de qualidade para você ministrar na sua igreja e também estudar e aprender mais esse tema. E na lição de jovens, nós temos aqui o Melquisedeque, que grava o conteúdo de jovens, o Antônio Vitor, que faz o subsídio em PDF. Nós vamos também produzir um material de qualidade para a revista de jovens. Então, esse conteúdo estará disponível a partir da semana que vem, a partir do dia 1º de julho, que vai ser a semana de preparação para a aula
da primeira lição do terceiro trimestre de 2024. Então você está convidado para acessar esse material de excelência aqui no EBD em Foco. Só lembrando que nós temos os slides de adultos e jovens para você ministrar na sua igreja, além de vários bônus, como slide de escatologia, slide de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. E nós vamos colocar também aqui como novidade do próximo trimestre, slides relacionados ao tema da revista. Slide extra, no caso, como a gente vai estudar Ruth e Esté, vai ter slides extras relacionados a Ruth e Esté, para você ministrar também na sua igreja em outros momentos de culto que não seja EBD. Então, assim, vai ter muita novidade aqui no EBD em Foco no próximo trimestre. Então, nós temos experiência na produção de slides subsídios da revista CPAD, desde 2016 produzindo esse material, já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles na plataforma. Temos uma equipe qualificada que trabalha toda semana para disponibilizar esse material para você. Então, acesse nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 94 98409 2869. Na descrição do vídeo tem todos os links que você precisa para entrar em contato conosco e acessar o nosso site. Vamos para o textuário, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. É claro que aqui a ênfase do escritor da revista é da cidade celestial. Nós vamos falar realmente dessa cidade celestial. Mas todas as vezes que eu ensino esse tema, eu sempre gosto de enfatizar que o nosso alvo não é a cidade em si. O nosso alvo é a presença de Deus. Nós estaremos para sempre na presença de Deus. Então a cidade ela é importante porque Deus está na cidade. Porque ali nós viveremos para sempre na presença do nosso Criador. Então assim, a ênfase aqui da revista vai para a cidade, porém eu sempre vou enfatizar a presença de Deus. Então, assim, desde quando nós aceitamos Jesus, nós temos como alvo encontrar Ele pessoalmente. A leitura bíblica em classe ela se encontra em Apocalipse 21 e também em Apocalipse 22. Eu recomendo você fazer a leitura desses dois capítulos na íntegra e, assim, você vai ter uma compreensão melhor do que vai acontecer aí no fim de todas as coisas. E aqui, durante a aula, eu pulo a leitura porque a gente vai voltar nessas passagens bíblicas aqui, apresentando aí a interpretação delas. Vamos para a introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Então, assim, nós temos dentro de nós essa sensação de que a vida aqui nessa terra ela é curta justamente porque aqui é algo passageiro mesmo, é algo rápido. Somos peregrinos, não somos aqui dessa terra. Nós temos algo muito superior nos esperando. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Então, assim, Paulo tinha isso muito claro em mente. Nós temos uma cidade eterna, uma cidade que é celestial, uma pátria celestial. Nós somos cidadãos do céu. Então, assim, o cristão ele tem que ter isso em mente o tempo todo. É claro que nós não vamos ignorar as nossas responsabilidades aqui nessa terra, porque assim, nós fomos colocados para viver aqui nessa terra, que realmente é um mundo manchado pelo pecado, porém, nós somos salvos em Cristo Jesus e temos que fazer a diferença aqui nessa terra, aqui nessa vida. Nós temos, sim, muita responsabilidade aqui e foi sobre isso que nós falamos durante toda a revista. No entanto, nós temos que ter em mente a nossa cidade celestial. Nós somos cidadãos do céu e, como cidadãos do céu, nós esperamos viver nessa cidade. Porém, para que nós um dia cheguemos lá, nós precisamos passar por essa vida aqui. É aqui nessa vida que nós tomamos a decisão de servir a Cristo. É aqui nessa vida que nós temos um relacionamento com Deus que vai nos levar a essa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Então, assim, nós vamos falar aqui do estado final dos salvos. Nesse estado final, nós já estaremos com um corpo glorioso. Então, nós falamos na lição número 3 muito da questão do estado intermediário, que é quando nós morremos e vamos para o paraíso, para um local de descanso, mas que não é na forma corpórea ainda.
Então é o nosso espírito que estará no paraíso. No entanto, estado eterno implica em algo muito superior, algo muito mais completo, muito mais pleno, em que nós estaremos no corpo glorioso. Isso é chamado de glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda no final de nossa jornada cristã. Então nós estamos em uma jornada, numa caminhada, e essa caminhada tem algo muito glorioso lá no final. Tópico 1, o paraíso eterno. 1.1, o que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Então a gente já falou bastante sobre essa questão do paraíso e o pessoal faz muita confusão. Eu, particularmente, prefiro compreender e entender que céu, paraíso, seio de Abraão, Nova Jerusalém, tudo é a mesma coisa. É claro que a Nova Jerusalém, eu particularmente entendo que é o estado final e aperfeiçoado de tudo isso. Então, a Nova Jerusalém é a visão que João tem do céu, do paraíso de Deus, lá no estado final, no fim de todas as coisas, depois que Deus fizer novos céus e nova terra. No entanto, o paraíso que existe hoje no estado intermediário também é um local de descanso. Então, assim, entenda tudo como sinônimo, paraíso, céu, seio de Abraão. Não fiquem tentando fazer distinção dessas coisas. A única coisa aqui que eu mostro como algo distinto é a Nova Jerusalém, pelo fato de que a Nova Jerusalém é uma representação muito mais concreta desse estado final e muito mais detalhado que a gente tem no livro de Apocalipse. Então vamos avançar aqui para entender melhor esse tema. Quando estava na cruz, Nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Então esse versículo deixa bem claro que após morrer, Jesus e o ladrão iriam direto para o paraíso. Então, assim, o texto bíblico está deixando bem claro isso aqui. Os adventistas costumam fazer uma interpretação diferente desse versículo. Segundo eles, Jesus diz assim, ó, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eles colocam 2 pontos depois do hoje, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, de acordo com os adventistas, não existe um estado intermediário. De acordo com os adventistas, quando a pessoa morre, ela está dormindo, tem um sono da alma. Então, não existe uma alma que sai do corpo. Segundo eles, todos os mortos estão ali apagados, em um estado de inexistência. O que Jesus falou para esse ladrão é que no futuro ele estaria no paraíso. Então, Jesus está dizendo hoje para ele que futuramente estaria no paraíso. Essa é a interpretação da igreja adventista. No entanto, essa interpretação adventista, ela falha em muitos pontos, porque assim, ela não leva em consideração outras passagens bíblicas. A gente tem a história do rico e do Lázaro, né, que entra ali no contexto de uma parábola, mas que mostra assim, a existência após a morte, né, da alma após a morte. A gente vê o apóstolo Paulo falando várias vezes, né, que deseja partir e estar com Cristo. O livro de Apocalipse fala de almas que estão no trono de Deus, as pessoas que morreram durante a tribulação. Então, assim, a gente tem assim, várias passagens bíblicas que implicam em uma existência após a morte. Então, quando Jesus fala com esse ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus está falando sim, de hoje. E também tem a questão da construção do grego aqui. Então, tem uma confusão aqui na tradução desse versículo e eu não vou entrar em detalhes, mas se você quiser saber mais, eu recomendo um vídeo que foi publicado no canal Dois Dedos de Teologia e também no canal do pastor Rodrigo Silva, porque lá, né, teve o Iago Martins que fez uma defesa da nossa visão, né, que Jesus de fato foi para o paraíso no mesmo dia com o ladrão. E o pastor Rodrigo Silva, que é adventista, defende a interpretação adventista. Então eles fizeram meio que esse debate, né, eles gravaram, né, cada um gravou um vídeo e tal. Eu vou deixar aqui na descrição se você quiser entender mais sobre esse tema, porque lá eles entram em detalhes na questão do grego e tudo mais. Só para eu deixar bem claro que tem essas duas interpretações, porém eu acho a interpretação adventista muito fraca porque ela falha em vários pontos. Então eu entendo que o paraíso de Deus já existe hoje e que todos nós, ao morrermos, iremos direto para o paraíso. Tem um vídeo que eu gravei sobre isso, eu vou deixar também na descrição do vídeo, mostrando que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, todas as pessoas que morrem vão direto para
a presença de Deus. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando por ocasião de sua morte o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então o espírito é algo que existe fora a parte do corpo. Não há como mensurar a tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. Então aquele ladrão foi salvo por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Então bastou ele crer em Jesus, bastou ele acreditar em Jesus e ele alcançou a salvação. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler aqui essa passagem de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui nessa passagem de Apocalipse e também em outras passagens, principalmente a passagem da nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém, que é o estado final, é apresentado como o paraíso de Deus. É claro que isso é uma referência ao paraíso lá do Jardim do Éden. Então Deus criou algo perfeito, foi corrompido pelo pecado. Alguns chegam a dizer que o paraíso de Adão e Eva era um outro lugar, não era na terra, mas eu não vou entrar em debate em relação a isso aqui. Porém, quando a gente vai para Apocalipse, é apresentado ali a perfeição. Então, assim, nós vamos habitar para sempre no paraíso de Deus. Então, paraíso, Nova Jerusalém, tudo é sinônimo, principalmente em Apocalipse. Tópico 1.2. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Então a gente tem isso aqui, ó: milênio, juízo final, purificação da terra e Nova Jerusalém. Então, assim, essa é uma sequência que nós acreditamos, que nós defendemos. Então, nós defendemos que primeiro vai ter o milênio. O milênio ele vai acontecer após a grande tribulação e vai ser aqui nessa terra mesmo, e Cristo vai reinar fisicamente aqui nessa terra. Nós cremos no milênio baseado na passagem de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 10. Ali tem uma passagem que deixa bem claro que Cristo vai reinar na terra. E também várias passagens do Antigo Testamento que apresenta um momento histórico ali, um momento real. Jerusalém será o centro do governo de Deus. Enfim, vai ser algo aqui nessa terra. É meio que o cumprimento das promessas feitas para a nação de Israel no Antigo Testamento, que não foram cumpridas lá pela desobediência deles. E essas promessas elas vão se cumprir na integridade no milênio. Então, se você quiser entender mais sobre o milênio, eu vou deixar também na descrição do vídeo um material sobre o milênio e vídeos também para você entender melhor sobre o milênio. Eu estou devendo aqui um vídeo exclusivo sobre milênio aqui no EBD em Foco. A gente tem vídeos anteriores aí de aulas que falam sobre o tema, mas eu tenho vontade de fazer um vídeo exclusivo sobre o milênio, entregando todos os detalhes desse período. Porém, eu não tive tempo ainda de gravar esse vídeo, mas entenda isso, tá? O milênio é um período do reinado de Cristo aqui na Terra após a grande tribulação. Depois do milênio tem o juízo final, aí tem a purificação da terra no sentido de que terá novos céus e nova terra, e somente depois de tudo isso, a Nova Jerusalém vai descer do céu e nós vamos habitar para sempre ali na Nova Jerusalém. Muita gente questiona isso, né? Como é que é? Vai ser na terra? Vai ser no céu? Como que é? A Bíblia diz que ela vai descer e vai se estabelecer na terra. Mas assim, gente, é uma nova terra, é algo glorioso, ou seja, é céu também, tá? Céu, terra, no caso vai ser a mesma coisa aí. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. João capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem essa tradução aqui, se eu for, que parece que não vai acontecer, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Porém, tem uma outra tradução que fala assim, quando eu for e vos preparar lugar.
Então eu acho que as duas traduções são válidas. No entanto, a ênfase aqui é: Jesus está preparando um lugar para nós. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Vamos ler Apocalipse 21, de 1 a 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então aqui é a visão que João tem, esse novo céu e a nova terra, e tudo já passou, o mar já não existe, e ele viu a cidade santa descendo do céu, como uma esposa ataviada para o seu marido, ou seja, uma visão que ele tem aqui, né, dessa Jerusalém que desce do céu, que é bela, que é linda, que é perfeita, e ali estará o tabernáculo de Deus, porque o próprio Deus estará presente, Deus vai habitar para sempre conosco. Então, assim, eu gosto de deixar bem claro que uma definição de céu é onde Deus está. Então, estar no céu está na presença de Deus. Se Deus estará na Nova Jerusalém, nós estaremos sim no céu, mesmo que ela seja na terra. Aqui vai ser o céu. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Então, olha só que maravilha! Nós viveremos para sempre com um corpo glorioso e para sempre habitaremos na presença de Deus, juntamente com todos os salvos de todas as épocas. Nós acreditamos nisso, nós cremos nisso. Eu quero só abrir um parênteses aqui e deixar bem claro que as imagens que nós temos aqui da Nova Jerusalém, do céu, de Jesus, são representações pictóricas do céu, da Nova Jerusalém, enfim, são coisas da nossa imaginação. Tá? Não significa que é desse jeito, não significa que vai ser assim. As imagens de Jesus também não significa que Jesus é desse jeito, não é isso, tá? Tem gente que acha ruim as imagens de Jesus no slide. Quem achar ruim e for usar o slide, pode retirar. Eu gosto de colocar e, assim, eu não vejo nenhum problema, porque isso aqui é só uma representação. Essa imagem de Jesus cabeludo, dos olhos azuis, muitas vezes, é uma imagem que eu não concordo muito, que remete muito ao estilo europeu, né? Um Jesus europeu, né? Jesus branco, dos olhos azuis e tal. No entanto, enfim, é a imagem que a gente tem na nossa mente de quem é Jesus e é só uma representação, tá? Só uma representação, ignora. Todas as imagens aqui são representações pictóricas para a gente tentar fazer a aula ser mais didática. É basicamente isso, somente isso. Então, assim, entenda dessa forma. Voltando à aula, vamos continuar aqui para o tópico 1.3. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Então, nós temos esse esquema aqui. Quem está assistindo pelo vídeo vai conseguir ver a imagem. Quem estiver pelo áudio, tenta imaginar aí. O que acontece? Vai ter o arrebatamento da igreja, depois vai ter um período de 7 anos que tem a grande tribulação. Na verdade, a grande tribulação vai começar no meio desse período de 7 anos, 3 anos e meio. Então vai ter 3 anos e meio de uma falsa paz, com o anticristo reinando ali e tal, e depois 3 anos e meio de grande tribulação em que Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra. Depois desses 3 anos e meio de tribulação, ou seja, totalizando 7 anos, Jesus vem em glória. E quando Jesus aparecer ali em glória, ele vai destruir o anticristo, na verdade vai jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, vai matar todos os seus seguidores e as pessoas que não seguiam o anticristo são os crentes da grande tribulação. Então, assim, durante a grande tribulação vai ter salvação. Muitas pessoas vão se salvar, vão crer em Jesus como Salvador, vão sofrer por isso, muitos vão morrer, muitos vão ser torturados, enfim. E muitos vão permanecer vivos. Quando Jesus aparecer em glória, essas pessoas que estão vivas durante a grande tribulação e que não seguiram o anticristo, que na verdade creram em Jesus, essas pessoas
vão entrar no milênio, ou seja, vai ser inaugurado o reino milenial de Cristo. Então, Cristo vai reinar na terra, Satanás estará amarrado por 1000 anos, o falso profeta e o anticristo já inauguraram o lago de fogo, e Cristo vai reinar por 1000 anos nessa terra normal, do jeito que nós conhecemos aqui, com os salvos da grande tribulação em corpos naturais. É isso que nós entendemos como milênio. Então, as pessoas viverão com corpos naturais, elas vão se casar, elas vão ter filhos, elas vão... Enfim, vai ter uma vida normal aqui nessa terra com os salvos da grande tribulação. Eles vão viver normal aqui nessa terra e Cristo vai reinar sobre toda a terra. Algumas pessoas questionam o milênio, se ele realmente é literal ou não, porque acham que ele não faz sentido. No entanto, a gente tem que crer no milênio por vários motivos. Primeiro, porque está na Bíblia, está dizendo que vai ter. Então eu faço uma interpretação literal da passagem de Apocalipse 20 e também das passagens do Antigo Testamento. Então eu entendo que o milênio está na Bíblia. Segundo, o milênio também vai servir para cumprir todas as promessas que Deus fez para a nação de Israel no Antigo Testamento que nunca se cumpriram. Então tem várias promessas ali que vão se cumprir no milênio. A nação de Israel vai ser uma nação restaurada, vai ter a proporção de terra que sempre Deus prometeu que teria. Jerusalém será o centro do mundo, o centro espiritual, o centro econômico também. Tudo isso está presente nas passagens do Antigo Testamento. Não tenho as passagens de cabeça aqui, mas vou deixar material para você estudar sobre esse tema. E Cristo vai reinar e mesmo assim as pessoas ainda vão pecar. Isso aqui tem que ficar muito claro, porque muita gente coloca a culpa do pecado no diabo. Ah, porque é o diabo que faz o pecar. Tudo bem que o diabo tenta e tudo mais. No entanto, nós sabemos que o ser humano peca por causa da sua natureza pecaminosa. Então, durante o milênio vai ter pecado. Uma prova disso é que no final do milênio, Satanás será solto, vai enganar muita gente, que vai acontecer ali a batalha final com Cristo e que de fato ali, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, enfim, tem a consumação de todas as coisas. Aí sim, depois de tudo isso, vai ter o juízo final e vai ter novos céus e nova terra. Então isso aqui é um resumo da escatologia dispensacionalista, ou como alguns chamam, pré-milenista, pré-tribulacionista. É isso que a gente defende. Se você quer se aprofundar, na descrição do vídeo tem material sobre escatologia completo para você acessar no EBD em Foco. Depois do milênio, estaremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Então, o que é o milênio, o que é o estado eterno? Eles são diferentes. Este caracteriza a eternidade sem fim, em que passaremos com Deus. Ou seja, o estado eterno é no fim de todas as coisas que nós estaremos na Nova Jerusalém e viveremos para sempre com Deus. Aquele, no caso o milênio, é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra e ao final desse período pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Então assim, o milênio, um período aqui nessa terra e que no final do milênio vai ter o julgamento, o juízo final, ter a ressurreição dos ímpios e eles serão julgados e condenados, enquanto os salvos viverão para sempre com Deus. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Eu sei que parece muita informação, muita coisa ao mesmo tempo, principalmente para quem tem curiosidade com escatologia, quer aprender mais escatologia, então parece ser muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas não se preocupe, basta você seguir essa linha de raciocínio e deixa para se aprofundar depois, em um outro momento. Tá? Se você é um professor da EBD e está na correria, simplesmente siga o que está na revista, depois você se aprofunda e vê melhor sobre esses temas, tá? Eu sei que tem muitos professores da EBD que discordam dessa escatologia assembleiana e muitas vezes querem causar polêmica na igreja. Eu não recomendo fazer isso. Se você discorda, não ministre essa aula. Deixe para outro professor ministrar, porque o espaço da EBD é muito curto para fazer um debate. Não que o debate seja ruim, o debate é muito bom, eu gosto. Tá? Mas 1 hora de aula para você debater escatologia não dá. Infelizmente, não dá. Tópico 2. O eterno e perfeito estado. 2.1. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Então a gente vê as promessas, claro, de Gênesis, lá desde quando o homem peca, cai, até o cumprimento de tudo
em Apocalipse. Então, nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória. Então, devido ao pecado, o ser humano se afastou de Deus, porém, Deus está trabalhando para restaurar o ser humano de volta à sua presença. Isso aconteceu por meio de Cristo Jesus, porém a consumação será somente no fim dos tempos. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas em que o céu e a terra serão a mesma grei. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Já falamos várias vezes aqui em aulas anteriores que a obra de Cristo teve um alcance cosmológico, algo que foi para toda a criação. Então, tudo vai ser reconciliado com Cristo. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem, em que imperava a natureza do pecado, foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Então, tudo que foi contaminado pelo pecado e deixou de ser perfeito vai se transformar e vai ser perfeito por toda a eternidade. Aqui entra uma questão que os teólogos debatem, né? Que, assim, será que Deus vai destruir tudo e fazer algo novo? Ou ele vai restaurar a criação? Eu acredito que Deus vai restaurar a criação. Eu penso assim, que Deus criou tudo perfeito, foi manchado pelo pecado, e ele vai fazer uma restauração, assim como vai acontecer com o nosso próprio corpo. Nosso corpo foi manchado pelo pecado, nós teremos um corpo glorioso. Então, assim, vai acontecer uma restauração. No entanto, se você acredita que Deus vai destruir tudo e fazer tudo novo, tá tudo bem, não tem problema nenhum pensar assim. Tá? Só sei que, no fim de todas as coisas, tudo vai ser perfeito. 2.2. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, de 1 a 5. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. Então, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente tem que entender que ali tem uma linguagem simbólica, que para os primeiros leitores, esses símbolos eles faziam todo o sentido, porque eram símbolos que estavam ali dentro do contexto que eles viviam, símbolos relacionados ao Antigo Testamento. Então, assim, eles tinham a compreensão do que João estava escrevendo. Nos dias de hoje, muitos desses símbolos, eles meio que se perderam e a gente não sabe exatamente o que significa. Porém, um bom estudo profundo do Apocalipse, olhando os símbolos antigos, consultando o Antigo Testamento, a gente consegue, sim, compreender muita coisa do livro do Apocalipse. Então, nesse contexto aqui, nós vamos falar de símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Vamos falar de um rio, a árvore, a ausência de males e a presença de Deus. Vamos lá. A vida eterna descrita como um rio. Então, o apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, observe que o trono está aqui, o Pai e o Filho. Está presente lá o Espírito Santo também. Apesar de não estar explícito aqui, alguns chegam a dizer que o próprio rio representa o Espírito Santo. No entanto, quando a gente analisa a Bíblia e vê as profecias antigas que fala de um rio, a gente vê que fala de vida. Lá nas visões de Ezequiel, tem um rio também que flui lá do templo. Esse rio representa o quê? Vida. Muitas vezes interpretam também como o Espírito Santo. Jesus oferece também a água que sacia a sede por toda a eternidade. Essa água que Jesus oferece também representa o que? A salvação eterna. Então é viver eternamente na presença de Deus. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Então Jesus menciona como água da vida, Ezequiel também menciona esse rio, e o rio de Ezequiel é algo interessante, porque no rio tem várias árvores. E a gente vai ver que na cidade celestial também tem a árvore da vida, né? Então é bem provável que ela esteja ali perto desse rio, enfim. Então o rio representa vida. Quando tem rio, tem peixe. Quando tem rio, tem vida. Quando tem rio, tem árvores. Então rio é isso, tá? A representação aqui é a vida eterna com Deus. Talvez teremos sim um rio literal. Eu acredito num rio literal. Porém, nós podemos pegar apenas como algo simbólico. Tanto faz.
Então, quando a gente lê Apocalipse, a gente sempre vê esses símbolos como algo que tem um significado, mas não exclui uma interpretação literal do que está dito. Então, assim, a gente pode sim entender que do trono de Deus vai fluir de fato esse rio. A vida eterna é descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Então a gente vê que lá em Gênesis fala da árvore da vida e aqui em Apocalipse também, ó, Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para saúde das nações. Então essa passagem de Apocalipse também levanta muito questionamento. Será que de fato vai ter uma árvore? Será que esse fruto vai ser algo que nós vamos nos alimentar dele? Ou simplesmente algo simbólico que indica também a vida eterna com Deus? Então a gente pode ver aqui realmente algo simbólico, né, que representa essa vida eterna. Ao mesmo tempo, a gente pode sim interpretar como uma árvore literal, que vai ter de fato essa árvore, né, que fala que é saúde das nações. Se fala da saúde das nações, será que é porque vai ter doença? Não, não é que vai ter doença, mas simboliza a saúde eterna. Então essa árvore, no caso aqui as folhas da árvore, é um símbolo da perfeição da saúde que nós teremos por toda a eternidade. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doença, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Então, a questão do 12, nesse número 12, ele é muito simbólico, então ele apresenta algo pleno, algo completo. Então, assim, a gente tem aqui realmente a perfeição na eternidade. Então, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, não vai ter depressão, não vai ter nada disso. Nenhum desses males estará presente na vida eterna. Então, a gente faz essa interpretação, uma interpretação ao mesmo tempo que é literal, pode ser que realmente sim tenha uma árvore, mas também é figurada no sentido de que simboliza, né, essa perfeição no estado eterno. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Então, assim, o problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Então, assim, nós estaremos para sempre na presença de Deus e não vai ter necessidade nenhuma de nós termos ódio, raiva, rancor, depressão, nada disso, nenhum tipo de maldição. E a vida eterna na presença de Deus. Isso aqui é o mais importante quando nós falamos da Nova Jerusalém. Contemplaremos a Deus face a face e sua presença será a nossa luz para sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo 4, diz assim, e verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Então nós vamos contemplar Deus face a face. Que alegria indizível, prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Então nós viveremos para sempre na presença de Deus. É a luz de Deus que vai iluminar a cidade. Deus estará presente por toda a eternidade e nós viveremos para sempre na sua presença. Eu acredito que aqui a gente pode abrir um pequeno parêntese e explicar, né, um pouco de como será a vida eterna. É claro que a Bíblia não dá detalhes, né, sobre essa vida eterna. No entanto, a gente sabe assim que lá nós teremos um corpo. É bem provável que será necessário nós nos alimentar. Então é provável sim que vai ter comida na Nova Jerusalém, então produção de comida. Por que que isso é provável? Primeiro, porque Jesus, depois que ressuscitou, ele comeu peixe. Jesus falou em 2 ocasiões que nós vamos ceiar com ele na eternidade. Então vai ter ali as bodas do Cordeiro, vai ter uma ceia ali na eternidade. Então vai ter comida. A gente viu aqui a árvore da vida que vai produzir um fruto que vai ser comido. Então, assim, alguns teólogos interpretam que no céu vai ter, sim, comida e produção de comida. Então, assim, a vida eterna será preenchida de várias atividades, de trabalho por toda a eternidade. Nós vamos trabalhar por toda a eternidade. A eternidade não vai ser algo tedioso, não vai ser a adoração a Deus 24 horas, no sentido de que para sempre estaremos de joelho adorando a Deus. Porque a adoração a Deus ela vai acontecer de forma muito mais natural. Tudo que nós fazemos hoje já é para a glória de Deus. Imagina na eternidade. Então, ali na eternidade, todo o nosso trabalho, tudo que nós fizermos, já vai ser um culto a Deus.
Nenhuma atividade vai ser realizada de maneira egoísta para satisfazer o nosso ego, mas tudo vai ser para a glória de Deus. E eu acredito que nós viveremos a eternidade preenchida de várias atividades. Então, a eternidade com Deus será algo bom e maravilhoso. Nós passaremos a eternidade fazendo algo, desenvolvendo algo, tendo crescimento. Não tem nada na Bíblia que indica que na eternidade nós teremos o conhecimento pleno, completo de todas as coisas. Não tem nada que indica isso. Então é bem provável que nós teremos a eternidade para buscar mais conhecimento e conhecer mais das coisas de Deus. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que nós teremos a eternidade para conhecer mais dele. Nós teremos a eternidade para saber mais coisas de Deus. Então, assim, é algo que vai ser construído. Então eu penso assim, que aqui nessa vida, aqui nessa terra, nós somos pessoas que desenvolvemos, que crescemos, que adquirimos conhecimento, que amadurecemos, e tudo isso manchado pelo pecado, né? Então, assim, na eternidade, tudo isso vai ser intensificado. Nós continuaremos sendo pessoas que vamos desenvolver, que vamos ter conhecimento, que vamos aprender coisas novas e vamos, enfim, ter o desenvolvimento no céu, e isso vai acontecer por toda a eternidade na presença de Deus para a honra e a glória dele. Tá? Então esse é um pensamento meu, a interpretação que eu faço, não somente que eu faço, mas enfim, a maioria dos teólogos interpretam dessa forma, tá? Que o céu realmente vai ser um local pleno de várias atividades realizadas, de muito trabalho para a glória de Deus. Vamos para o tópico 3, o estado final de todos os santos. 3.1, o que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Então, assim, não faz sentido nós permanecermos para sempre nessa terra manchada pelo pecado. Isso seria um sofrimento muito grande. E é por isso que Adão e Eva eles foram afastados da árvore da vida. Porque já pensou se eles se alimentam da árvore da vida, eles iriam viver para sempre num corpo manchado pelo pecado, pecando e enfim, viver eternamente no pecado. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido mesmo viver para sempre aqui nessa terra, nesse sofrimento que nós vivemos aqui. Então nós temos que pensar em algo muito maior, algo muito superior. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Vamos ler a passagem de Hebreus 11:16? Fala assim, ó, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então o escritor aos Hebreus está falando aqui de Abraão. Abraão almejava essa cidade celestial. Moisés passou por ela que é a terra, tá? No caso, Moisés passou por essa terra com essa mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Então Moisés também tinha essa visão de algo muito superior. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nesta jornada, pois já está consciente do seu lar. A sua verdadeira cidade é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Então nós temos que almejar essa cidade celestial. Ela está no nosso coração e esse desejo ele é intensificado quando nós estamos na presença de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então nós passaremos a eternidade servindo a Deus. Tópico 3.2, viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Então observe o seguinte, que quando a Nova Jerusalém desce do céu, é apresentado ali 12 portas, e nessas 12 portas terão ali o nome das 12 tribos de Israel. Isso implica, né, que através de Israel, da nação de Israel, lá do Antigo Testamento, a profecia se cumpriu, que veio Cristo, e todas as pessoas do mundo foram abençoadas. Então as bênçãos vieram a partir de Israel. Deus formou a nação de Israel para que dessa nação viesse o Messias. E através do Messias todos têm acesso à salvação. Então é por isso que o nome das tribos de Israel vai estar nas portas, porque eles deram ali abertura, entrada para todas as nações, para todos os povos. E os apóstolos aparecem aqui nos alicerces, né? O nome dos apóstolos no alicerce. E o Novo Testamento
apresenta os apóstolos como alicerce, como fundamento, né? Nós fomos alicerçados no fundamento dos apóstolos. Então, a gente tem também aqui o nome dos apóstolos, que é algo muito representativo, porque eles estão ali na base do alicerce da igreja. Tá? Então, algo que representa aí também o Novo Testamento. Então, aqui a gente tem os representantes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que simboliza, né, a união de todos os povos, né, judeus e gentios, todos os povos formando uma só família. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas. Nisso não há judeu nem grego. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Então, lá na época da igreja primitiva, tinha esse debate, né? Como que faz para os gentios serem salvos, tal, para os gregos serem salvos, e enfim, né, Paulo deixou bem claro que não tem judeu nem grego, não tem distinção. Em Cristo formamos um único povo, tá? O povo salvo, a igreja de Cristo. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Então, toda essa bobagem que tem nos dias de hoje, de discriminação, de racismo, de machismo, de diferença de classe, nada disso estará presente na eternidade. Nada disso vai estar presente. Tudo isso vai ser eliminado porque isso é fruto do pecado. É o pecado que traz todas essas desavenças, todas essas confusões, todos esses ismos que existem por aí. Tudo isso é fruto do pecado. E como não vai ter a presença do pecado na eternidade, então tudo isso vai ser eliminado. Tópico 3.3, finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então é assim, todos os salvos do Antigo Testamento, eles foram salvos pela fé. Todos eles morreram na fé. Está escrito aqui, ó, todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas. Abraão não viu a nação ser formada. Deus falou que faria dele uma grande nação. Ele não viu isso acontecer, mas pela fé ele acreditava, ele abraçou, ele creu, né? E, enfim, ele foi um peregrino, porque ele cumpriu o propósito dele, sabendo que a vida dele não era completa, plena aqui nessa terra. Tinha algo muito superior esperando ele. Moisés não entrou na terra prometida. E assim vai, a gente vai olhando todos os salvos do Antigo Testamento. Eles cumpriram o propósito deles, mas sempre crendo nessa promessa futura. Da mesma forma somos nós. Às vezes nós achamos que estamos em um estado melhor do que o deles. De fato, nós temos uma revelação muito mais plena e muito mais completa. Mas o que nos aguarda na eternidade é muito superior ao que vivemos hoje. Nós temos algo muito melhor no futuro. Não podemos perder o nosso tempo com os prazeres aqui desse mundo, porque isso aqui não leva a lugar nenhum. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A cidade de Filipos, né, que Paulo escreve essa carta, né, para a igreja que está lá em Filipos, era uma cidade que assim se orgulhava, né, de ser muito parecida com a cidade de Roma, porque eles eram privilegiados dentro do império, porque assim, no passado, ali o povo daquela cidade ajudou o Império Romano. E como benefício, eles se tornaram meio que uma mini Roma. Então, ali naquela cidade habitavam muitos ex-soldados romanos. A moeda era moeda romana. Eles ficavam longe de Roma, tá? Muito longe, ficavam numa região ali grega. Porém, eles se vestiam como Roma, tinham a moeda de Roma, falavam como Roma, eles se orgulhavam do passado deles, se orgulhavam do presente deles. Então, assim, os cidadãos de Filipos eram orgulhosos de ser daquela cidade. Lá no Senado romano tinha uma placa com o nome dos moradores da cidade da época que eles ajudaram o Império. Então, ali era uma honra muito grande para eles. Então, assim, um povo que se orgulhava, né, de ser daquela cidade. Só que Paulo olha para aquilo e fala assim: ei, esqueçam essas bênçãos materiais aqui. A nossa cidade está nos céus, não aqui nessa terra. Não se orgulhem de viver aqui nessa cidade, porque isso aqui é passageiro. Isso aqui é algo momentâneo. A eternidade vai ser na glória com Cristo. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração
o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 1, 21 e 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, assim, o apóstolo Paulo fica na dúvida, né? O que é melhor? Viver aqui nessa terra, em que eu posso produzir fruto, né, da minha obra, trabalhando para o reino, ou partir e estar logo com Cristo e viver logo com Ele? Mas a conclusão que ele chega é que, apesar de ter muita coisa para fazer aqui nessa terra, ele quer realmente partir e estar com Cristo. É claro que o apóstolo Paulo também está falando de um contexto aqui que ele já está, né, realmente bem cansado, já trabalhou muito, já fez muita coisa, ele sabe que tem mais para fazer, mas ele fala assim, para mim é muito melhor partir e estar com Cristo. Então Paulo tinha em mente que após a morte ele estaria para sempre na presença de Deus. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Então, todo cristão que quer morar no céu, ele tem que almejar o céu e ele tem que cumprir a sua jornada aqui nessa terra. Então, a gente tem que realmente cumprir as coisas que nós temos que fazer aqui. Nós temos família, nós temos amigos, nós temos a igreja, nós temos o nosso trabalho, nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra. Vamos cumprir essa missão com excelência, porque um dia nós estaremos para sempre na presença de Deus. Amém? Chegamos na conclusão dessa aula que diz assim: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo. Sabemos que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para a frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Então, assim, todo crente, né, todo mundo que um dia aceitou Jesus, entregou a vida a Cristo Jesus, está nessa caminhada e muitos vão tentar nos fazer desviar dessa rota. Vai aparecer as tentações, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, né? Tem o mundo, tem a carne, tem o diabo, tudo isso vai tentar nos desviar, tirar o nosso foco, porém a gente tem que manter aí o foco nessa caminhada, sabendo que Deus vai nos dar força, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará, ou seja, nós estamos sendo aperfeiçoados cada dia mais. Então, assim, é manter o foco na cidade celestial, para vivermos para sempre na presença de Deus. Então, a Canaã celestial é logo ali. Então, basta nós continuarmos nessa caminhada. Amém? Então, aqui eu encerro a aula. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez, aqui lembrando do nosso conteúdo, né, o nosso site, ebedenfoco.com, conteúdo disponível no nosso site. Se você quer aprender mais sobre os temas tratados aqui de escatologia, nós temos aula em vídeo, áudio, PDF, nós temos slide em PowerPoint sobre escatologia. Você pode aprender muito mais sobre esse tema. Eu convido você a acessar o nosso site, entre em contato conosco, o nosso WhatsApp, na descrição do vídeo tem o nosso contato também. Então fale conosco, estamos à sua disposição para ajudar da melhor maneira possível. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.